Olá, eu sou Bruno José Yashinishi, doutorando em Educação pela UEL, bolsista da CAPES, mestre em História pela UEPG, especialista em Humanidades pela UEMP, graduado em História pela UEMP, em Filosofia pelo Estúdio Teológico e em Sociologia pela Unip. Sou também professor do ensino de Filosofia, Sociologia e História para o ensino, para a educação básica, né? Então, pensei nessa apresentação no tema Cinema e Ensino de História, representações históricas na mise-en-scène, né? Então, quais serão os nossos objetivos aqui? Primeiro, usar as mídias no ensino de história, entender o cinema como experiência educativa. Essa experiência educativa que é tratar o filme além de um mero recurso ilustrativo, um mero aparato didático usado em sala de aula, uma simples ferramenta. Isso vai acarretar a necessidade de se desenvolver uma metodologia de análise fílmica que faz com que essa análise, essa tarefa, parta do próprio cinema enquanto linguagem e enquanto meio. Tá? Então, a justificativa para esse nosso trabalho é justamente a necessidade de explorar o cinema na educação, buscar aí tornar o ensino de história mais dinâmico e significativo, tornar o aluno mais próximo da linguagem cinematográfica e entender as diferentes formas de aprender a história. Né? Então, essa vontade de trabalhar com filmes em sala de aula, que muitos professores têm, ela é legítima, ela faz parte das discussões que têm sido feitas em ensino de história, na área da educação, porém, muitos docentes, não é culpa deles, evidentemente, né? Mas carecem de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o próprio cinema, fazendo com que o seu uso fique limitado apenas uma ilustração do conteúdo apontado em sala de aula. Né? Entender que o filme é uma representação do passado. Isto é limítrofe, isso é errado. Né? E é isso que nós vamos apontar aqui. A metodologia consiste em apresentar o conteúdo didático de história, né, aquele que está sendo trabalhado em sala de aula, exibir cenas de filmes durante a aula, lembrando que devem ser cenas, porque muitas aulas, a duração da aula não dá para passar um filme todo, então algumas cenas pré-selecionadas, né? Problematizar a construção das cenas a partir da mise-en-scène. Então aqui vem um termo específico da linguagem cinematográfica, que é a mise-en-scène, que é um conceito utilizado para se referir àquilo que é colocado no plano, que é colocado no quadro para formar a cena. Figurinos, a caracterização dos personagens, o espaço, o ambiente, isso vai criar todo um aparato técnico e tecnológico para dar formalidade à arte e aquilo que se pretende fazer com o filme. Analisar os elementos que constroem e transmitem as representações. Nós partimos do princípio de que são esses elementos que constroem a mise-en-scène que se tornam representações da história. Como dizia Roger Chartier, né? Roger Chartier vai dizer que as representações sociais são práticas culturais. Então, elas são fabricadas. E elas são fabricadas no cinema por meio dessas práticas culturais que vão elaborar aí, e desenhar a mise-en-scène no filme. Aí conseguimos fazer uma análise crítica da cena para o melhor aproveitamento do filme em sala de aula. Eu trouxe dois exemplos, né? Poderia trazer muitos exemplos de filmes históricos ou filmes possíveis de serem trabalhados em sala de aula, mas como resultado trouxe dois. Um é O Príncipe do Egito, né? Um filme de 1998 da DreamWorks, né? da Disney, que é a adaptação aí do livro do Êxodo, da história de Moisés, né? E a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, como está lá no livro bíblico do Êxodo. Bom, essa cena aqui, né, eu coloquei aqui um frame, porque não dá tempo de exibir a cena toda, mas é a cena inicial, né, é a abertura do filme. Nesse frame a gente consegue entender alguns elementos da mise-en-scène que podem ser problematizados, discutidos e fomentar conhecimento histórico. Por exemplo, as estátuas lá atrás, né, as construções ali, faz alusão a algumas construções, o ambiente, que é areia deserta, então estamos no Egito, a vestimenta do guarda, que está aqui em primeiro plano, né?
a câmera que ela acompanha a ação desses personagens com personagens no fundo, lá que também estão caracterizados, carregando sacos, né? O que dá uma conotação de Egito, de escravidão, de povo hebreu, e aí a partir dessas reflexões, muitas outras podem ser construídas e uma aula pode se desenvolver só pegando um fragmento e analisando os elementos constituintes desse fragmento, que é a mise-en-scène. Né? Outro exemplo de outro contexto histórico é o filme O Nome da Rosa. Há uma cena em que os monges copistas, né, aparecem, eles vão até um mosteiro onde existem esses monges copistas e passeiam ali pelo mosteiro investigando, né, os assassinatos misteriosos que a trama do filme traz. E nesse frame nós percebemos vários elementos. A mise-en-scène aqui apresenta figurinos típicos dos mosteiros, típicos dos religiosos da época medieval, do século XVI. Nós temos aí os monges copistas, que são mostrados também em primeiro plano, com seus cadernos, então aqui denota as atividades, e o próprio ambiente, a arquitetura do ambiente remete aos ambientes de arquitetura gótica do período medieval, o que dá também para se discutir, desenrolar a partir disso, a partir desses elementos, porque esses elementos foram colocados na cena. Isso é representação social, isso é representação histórica, porque foram escolhidos fazendo uso de pesquisas históricas para formar um conhecimento histórico na imagem, aqui na imagem parada, né, na fotografia, mas no filme, na imagem em movimento. Nesse sentido, a proposta desse trabalho foi, então, apontar essas possibilidades, foi justamente abrir, né, apenas a reflexões, a possibilidades. Eu quero aqui apresentar algumas das bibliografias usadas, né, as nossas referências, e eu espero que esse trabalho tenha motivado a todos a pensar, né, em um cinema recreativo, o uso educativo do cinema para seus bens, para o bom uso do cinema na sala de aula.